Este podcast é uma realização O Historiante. Olá, historiantes, bem-vindos a mais um podcast. Estamos aqui com a nossa mesa redonda montada mais uma vez. Eu sou o professor Pablo Magalhães, tenho aqui presente o outro historiante responsável por esse momento maravilhoso que é o Kleber Roberto. Dá um oi, Kleber. E aí, galera, beleza? Também temos aqui presente a Lídia Verônica. Olá. E o Márcio Fabiano. Tudo bom, minha gente? Estamos de volta. Bom, pessoal, o podcast de hoje tem como assunto bullying e cyberbullying, não é? Mais um tema aí que é apontado como um dos possíveis temas para a redação do Enem desse ano, e também é uma das mazelas sociais mais perigosas, até porque o bullying, ele não é mimimi, ele não é bobagem, bullying mata, tá? Então vamos ter essa consciência pra gente poder fazer a nossa redação sem ser preconceituoso, tá? Então vamos lá. Antes da gente começar, a pergunta que não quer calar: você já é nosso patrono? Não? Ah, mas você tá perdendo tempo, criatura. Seja um patrono do historiante, participe do nosso grupo secreto, onde muito material exclusivo é veiculado para você, e você pode encontrar, quem sabe, o professor Kleber por lá. Não, Kleber? Vamos estar lá com muitas novidades, além, lógico, do material exclusivo de história, sociologia e filosofia. E podemos encontrar o Márcio e Fabiano por lá? Claro que sim. Você pode ser nosso patrono, nossa patrona. Você já é nosso querido, nossa querida. Vai lá, porque eu tô cada vez mais atento, eu tô lendo mais, tô vendo mais filmes e mais séries, porque eu quero que vocês tenham bons conteúdos legais para marcar a sua vida. Isso aí. Quem quer se prepara no historiante, não, Lídia? Achei um pouco... O historiante, ele não é só preparado, capacitado, como tá sempre correndo atrás aí de mais informações, qualquer coisa que possa agregar aí nesse estudo e passar essas informações para todos vocês com, como é que eu posso dizer, com Qualidade. Não só com qualidade, né, mas com diferencial de outros canais e uma forma mais divertida de aprender e conhecer mais sobre conteúdos. História, filosofia, sociologia. Exatamente. Fora que, se você for um aluno patrono, você está ajudando esse projeto maravilhoso a sempre crescer e atingir novos corações. Então, se você está afim, quer virar nosso patrono, acesse lá o site apoia.se/historiante, faça sua doação. A partir de R$1 você já consegue colaborar com a gente. Eu vou ler inicialmente aqui uma notícia. Eu procurei uma notícia para cima, para a gente poder trabalhar aqui hoje, para começar os debates. E eu peguei uma notícia aqui que é sobre um projeto que aborda temas como bullying, racismo e espetáculo infantil nas escolas públicas do Rio de Janeiro. Essa notícia foi veiculada no G1, dia 14, sexta-feira, né? E é um projeto que, entre outras coisas, trabalha com uma premissa em torno daquele personagem carioca, o Profeta Gentileza, que faleceu em 96, que tem aquela frase, né? Gentileza gera gentileza. E a ideia é fazer com que as crianças elas olhem com empatia para o amiguinho, ainda que ele tenha diferenças que ele não seja parecido com a gente, né? É tanto que o personagem principal se chama Gentilezinha. E ele tem um amigo negro, que é o Luquinhas, que aparece como um personagem defensor da diversidade e da tolerância na luta contra o bullying e a discriminação. Segundo um dos idealizadores do projeto, que é o Fernando Oliveira, o objetivo é ampliar o alcance do projeto para que mais crianças sejam impactadas pelas mensagens positivas de Gentilezinha e do Luquinhas. Ao trabalhar os valores da cidadania com os pequenos, estamos desenvolvendo uma sociedade mais gentil, mais tolerante, mais justa e com mais amor, foi o que ele afirmou. De fato, o bullying é uma coisa que está aí nas nossas escolas, e não só o bullying, mas sua versão 2.0, que é o ciberbullying ou cyberbullying, enfim. Bom, é sobre isso que a gente vai falar hoje, e eu vou passar a palavra para os meus colegas para começarem as suas análises iniciais. Bem, com relação ao bullying, principalmente no Brasil, ainda há uma certa dificuldade por
de ser resolvido porque muitas escolas e muitos locais, regiões ainda tratam o bullying como algo novo, algo que ainda, digamos, está começando a surgir. E em muitos locais se pergunta, existe bullying na nossa escola? Mas o bullying já é um problema de muito tempo. E essa dificuldade em ver que existe o bullying em sua instituição de ensino, em seu colégio, escola, nas redes sociais, no caso do cyberbullying, isso vem prejudicar muito o combate contra esse mal social que prejudica não somente as crianças. O bullying também está presente em faculdades, universidades, ou seja, ele está abrangendo várias áreas da sociedade, independente da idade dos agressores e dos agredidos. Olha, quando se fala em bullying, eu me recordo da minha infância. E eu não sofri bullying não, mas eu tinha uma turma em que cada um de nós tínhamos nossos apelidos. E isso era perfeitamente saudável. Isso eu estou falando dos anos 70, 80. Infância e adolescência. Cada um tinha um apelido, cada um se chamava disso, e a gente viveu tranquilamente. É lógico que crianças e adolescentes também podem ser cruéis, né? Podem ser cruéis com um coleguinha que seja completamente diferente do que é chamado do senso comum. O que é que tem que ser levado em conta aí? Tem que ser levado em conta, no caso de crianças e adolescentes, quem são esses adultos que estão conduzindo essas mentes que vão se tornarem adultas também. Pais, mães, coordenadores de escolas, diretores. Nós precisamos tratar disso de diversas maneiras. No caso do bullying, nós precisamos tratar disso, como é que isso vai ser resolvido na escola, na infância, na adolescência, qual é o limite? Ser chamado de fofinho, de rechonchudo, de balão, ser chamado de feio, de magrinho, de cabelo assanhado, até onde isso é poético, bacana, e até onde isso maltrata. O limite é dado pelo que está sofrendo. Se quem está sofrendo não está se agradando com aquilo, acabou-se. Acabou-se. Se você não gosta, ou se eu não gosto, eu nunca tive problema com nenhum dos meus apelidos. Eu também, quando era criança, eu também colocava apelido nos coleguinhas, mas nunca houve briga, nunca houve ninguém que chegou ao cúmulo da depressão, ou de ter sido expulso, ou de precisar sair. Não, isso aliás é uma das coisas mais bacanas da minha vida. Eu tive uma infância maravilhosa, com amigos maravilhosos de todas as maneiras. Então, o que é o limite? Precisamos discutir o limite. E esse limite tanto é no dia a dia quanto é no cyber. Eu acho que no cyber, inclusive, é mais perigoso. Porque no bullying de escola, da rua, do bairro, você tem um limite geográfico que vai ali. É a galera que está jogando a bola, são as meninas que estão ali paquerando os meninos estão paquerando as meninas, é aquele grupinho ali. Agora, quando você vai para o cyber, para o mundo virtual, qualquer coisa que você faça para magoar o outro, machucar o outro, né? Isso daí tem uma outra dimensão. Então, acho que a gente precisa discutir isso. O cyberbullying, ele vai trazer para essa nova, digamos, sociedade, né? Porque a gente tem a questão física, né? A sociedade física e a internet. E eu acredito que o cyberbullying é justamente um reflexo da sociedade física, né? E que acontece aqui na vida real, ela é trazida para a internet, ou seja, a ignorância, ela segue a humanidade, né? Independente do comportamento, onde ela vai se comportar, se você carrega o ódio, ele vai junto com você. Então o cyberbullying é um reflexo da sociedade doente, da sociedade real doente. Então, assim, é bom a gente discutir as duas, como eu posso dizer, convívio, né? Social, as duas sociedades, a virtual e a física, pra gente poder, sei lá, cortar o mal pela raiz, pensar assim, mas discutir o assunto, que às vezes é passado batido pelo fato de ser comum, mas tem gente que faz diferença para a pessoa o bullying.
tanto na vida real quanto no cyberbullying, no caso, na vida virtual. Tem gente que encara esse negócio como se fosse mimimi, né? Porque a ideia é de que sempre teve isso, eu recebi apelido quando era criança, faziam brincadeiras sem graça comigo e nem por isso eu morri, né? Então a ideia que se constrói é de que isso a gente tá muito fresco, muito não me toque, não sei o quê. Mas no final das contas, só me vem na cabeça aquele cara, o Danilo Gentili. Se você que tá escutando isso e gosta de Danilo Gentili, continue gostando. Porém, saiba que eu não gosto. Ele fez um filme que é aquele filme do pior aluno, não sei o que, enfim. Onde ele reforça a ideia de que essa coisa de caçar o bullying é algo muito bobo, fresco, idiota, enfim. Mas a gente fala que é necessário, né? O bullying é necessário. Não é? Só que aí imagine o seguinte, imagine uma criança com 11, 12 anos, que vai para a escola e é perseguida por pessoas que lhe colocam um apelido, mas isso não é um apelido entre amigos, é um apelido de uma pessoa que quer se sobrepor a você. Como é que a cabeça dessa criança vai funcionar? Né? O termo bullying, ele não existia até há um tempo atrás. Bully é o valentão, é aquele que tenta se sobrepor a alguém pela violência. E aí o termo passou a existir por quê? Porque essa prática ela ficou característica dentro das escolas, principalmente dentro das escolas. Porque você quer fazer com que o outro se sobreponha à sua vontade, enfim, ao seu jeito, e faça com que ele seja inferior a você. Claro que isso é típico da nossa sociedade, né? A gente tenta, a todo momento, se colocar como dominador. A gente quer dominar as pessoas. E para isso a gente tenta rebaixá-las. Né? Então, e taxá-las. Você é isso, você é aquilo, Rotular. você rotular. E isso, de certo modo, limita a pessoa. Mas não porque ela tem um discurso vitimista, é porque limita ela em seus espaços, limita ela em trafegar. Não sei se aqui Márcio já declarou que não sofreu. Não sei se aqui alguém já sofreu bullying. Eu sofri bastante. Já, por ser magro. Por? Ser magro, muito magro. Era o contrário, né? Eu não era tão gorda, não sei porquê, mas na minha cabeça era imensa, porque as pessoas, né, me taxavam como gorda e isso estigmatizou bastante, né? Me estigmatizou e isso refletiu bastante na questão da autoestima e no convívio social. Eu era uma coisa super retraída. Mas mais pra frente a gente vai falar, né? Mas tinha toda uma questão de um contexto histórico pessoal meu e que muitas pessoas também carregam, que o bullying acaba culminando em todos os problemas psicológicos que a pessoa já acaba carregando. Enfim, eu sofri. É só isso. Eu não sofri, mas eu me defendi muito. Me colocaram um apelido que durou da 8ª série ao 3º ano, o ensino médio todo. Eu me vinguei e coloquei apelido na sala toda. Mas isso eu acho que Pablo falou uma coisa muito interessante. Isso era porque eu tinha como me vingar. Né? Eu gostava de ler muitas revistas em quadrinhos e gostava de ler bastante. Então eu coloquei, eu sou isso, pois você é o Sargento Tainha, você é o Boca do Beiju, você é aquilo. E no fim, a gente, todo mundo se defendia e todo mundo ficava unido, por exemplo, nos jogos escolares, né? Todos os apelidos estavam juntos contra o time da escola. Isso é perfeitamente natural, quando isso não impede você de crescer, de evoluir, porque de se socializar e etc, etc. A gente não pode deixar que alguém fique lá isolado e que não entre na nossa turma ou no nosso meio por causa disso, né? Agora, gente, eu tenho 47 anos, o que estão fazendo hoje é muita crueldade. Eu não me lembro dessa crueldade na minha infância e adolescência. E aí você chega num estágio tal que você atenta ou contra a sua própria vida ou contra a vida de alguém, que é quando a gente vê que a vítima do bullying, hoje, ela acaba tendo uma reação para aquilo. Drástica, né? E muitas vezes é drástica. Mais Bem recentemente, um aluno levou, se não me engano foi em São Paulo, uma arma para a escola, porque ele queria se vingar do menino que ficava o tempo todo enchendo o saco dele. E se vingou, né? Porque ele matou um pequeno. Chegou lá com a arma e atirou. Então, olha o nível que a gente chegou. Esse E processo. muitas vezes, né, quem tem
problemas psicológicos e eles querem ir por fim, né, na dor. No caso, a dor dele era o menino, né? Era o bullying dele, era a dor dele. Então ele acabou realmente com a dor dele. Foi tirando a vida do menino. Nas perguntas que recebemos no nosso Instagram, tem um projeto finlandês, que vamos falar daqui a pouquinho, quando chegar nessa parte das perguntas, que é um projeto muito bom e que vem dando excelentes resultados na Finlândia. Mas vamos deixar isso aí para quando chegar o momento das perguntas. Eu arrumei 2 apelidos para vocês agora, ó. Trostikimatsu, Lenin, Stalin, Che Guevara e Jango. Então vamos para as nossas perguntas aqui. Ah, é? Então tá. O ciberbullying tem como ser evitado? Como seria? Essa pergunta é do Valderi. Ele mandou pergunta anteriormente. Quem quer se manifestar? Eu acredito que eu falei no início, né? Para abordar o assunto, para iniciar o assunto. O cyberbullying é um reflexo da sociedade real, né? Da sociedade física. Então, assim, a gente traz para a internet aquilo que a gente vive, né? Socialmente, no dia a dia. Então, eu acho que os indivíduos que praticam cyberbullying, às vezes, eles têm a internet como um tipo de camuflagem ou, como eu posso dizer, um abrigo, né? Que eles, muitas vezes, eles têm perfis fakes e eles podem destilar ódio e serem agressivos, né, com o outro, sem serem descobertos. Mas aí isso aí é fruto do quê? De uma sociedade doente. Então, assim, a cura do cyberbullying está nas pessoas, na sociedade física, né? Então, eu acredito que o cyberbullying ele acabaria se a sociedade física, né, a sociedade real, fosse educada, tanto para respeitar quanto para entender, né, o próximo de qualquer forma. Eu não sei vocês, mas eu não acredito que palestra vai resolver em escola. Eu não acredito que palestra resolva, por exemplo. O bullying, para ser resolvido, é um negócio que vai abranger várias esferas. Isso aí vai desde a própria instituição, a escola, até a sala de aula, companheiros desse aluno e família. Ou seja, não é uma coisa tão simples assim como um passe de mágica, eu vou resolver hoje e amanhã está resolvido. Não, é um processo bem demorado e que envolve várias esferas da nossa sociedade. Ou seja, esfera educacional, esfera social e esfera familiar. Eu ainda acredito, Kleber, que na esfera familiar é ainda mais agravante o quadro do bullying, do buller, do bullying no todo, né? Em todos os seus agentes. A família, às vezes a pessoa que recebe bullying, ela recebe bullying dentro de casa, né? E aí ela vai descontar o quê? Nas pessoas na rua, né? Aquela psicologia da projeção, ela vai projetar nas pessoas na rua. Então, assim, como muitos pais pensam que a educação é só na escola, né? Na verdade, a educação vem de casa, né? A educação vem de berço. Então, eu acho que o foco maior do bullying tem que ser tratado dentro de casa. Na autoestima do seu filho, na forma como ele vê o mundo, na forma como ele vê o outro, né? E na forma como ele se vê. Eu acho que a família é a base para o bullying não ser disseminado aí, fora de casa. Agora tem uma dificuldade porque é o seguinte, geralmente, por exemplo, vamos tirar pela nossa família brasileira, a família de bem brasileira. Você vai ter um pai que vai dizer que na minha época não tinha isso, na minha época não tinha nada, não tinha esse negócio de bullying, e que cada um era feliz, a gente brincava, brigava, cada um xingava o outro e todo mundo era feliz. Ou seja, existe uma ignorância sistêmica em torno disso. Por isso que o bullying ele existe assim com tanta frequência. Eu não respondi da outra vez, mas assim, eu não digo que eu sofri bullying, mas em determinado momento da minha vida escolar, eu fui perseguido por um coleguinha que no caminho para casa, a gente morava no mesmo condomínio, no caminho para casa ele ficava me esperando para querer me bater. Várias vezes isso aconteceu. Algumas vezes ele me bateu, na última vez eu o bati. E foi a última vez. E aí ele sumiu. Aí ele voltou. No que ele voltou, um colega nosso mais velho, em séries mais velhas que morava lá, que era amigo nosso, chegou e disse:
sai daqui, virou pro cara e disse, sai daqui que você não vai fazer nada com ele não. Chega disso. Agora, a gente teve que ter interferência nesse processo, entendeu? Então assim, a questão é, a gente tem uma família, a família tradicional brasileira, que não liga para esse tipo de coisa, que diz que bullying é besteira e tal, que tá pouco se lixando para esse processo e deixa o menino sozinho. Na verdade, nossos alunos nunca foram tão sozinhos em sala de aula. As famílias são distantes, eles não querem saber o que está acontecendo. E é por isso que acontece tanta coisa. Entendeu? É por isso que acontece tanta coisa e os alunos não conseguem falar. Alguns encontram meios mais poéticos de colocar isso para fora. Eles escrevem, fazem poesia, desenhos. E às vezes é os que recebem estímulos criativos, né? Porque nem sempre todo mundo consegue, como se diz, desabafar ou transferir, né? Essa dor para outra coisa. Vai sempre descontar né? Ou em alguém, ou em algum vício, né? E é complicado, nem toda criança tem interesse em escrever, né? E outras encontram meios mais violentos para fazer isso, né? É o que é o mais comum, né? É o mais comum, porque a sociedade ela é violenta, né? Tá na internet, elas incitam ódio, né? E ainda tem mais gente que incita mais violência, não é? Por aí, em vídeos, dizendo que vai metralhar pessoas, não é? Vocês sabem de que eu estou falando, não é? Você superou o bullying na sua infância? Superei. Você também, Pablo? Deixa eu dar um abraço. Estamos tendo aqui um momento sentimental aqui no nosso podcast. Sentimental eu sou. Não, mas de fato, agora tem gente que não consegue superar essa parte. Esse aqui é do O Que Camilo? Entre as soluções tem um projeto interessante realizado na Finlândia, se chama Kiva Koulu. Não conheço esse projeto. Camilo, esse é um projeto excelente que vem tendo muitos bons resultados na Finlândia. É um excelente projeto que já conseguiu eliminar o bullying em mais de 80% das escolas que foi implantado. Esse projeto, o Kiva, que é uma abreviação em finlandês, que infelizmente o meu finlandês é horrível e eu não consigo saber a tradução. O Kiva, ele abrange várias esferas de abordagem contra o bullying. A primeira esfera é exatamente identificar o bullying, que isso é uma das maiores dificuldades, porque muitas vezes quem sofre o bullying não relata e as pessoas que estão vendo o bullying também não combatem, apenas são observadores. A primeira medida é identificar o bullying. A segunda, que já diferencia bastante do que ocorre no Brasil, é que ele abrange não somente o agressor e o agredido, mas também as pessoas que estão vendo. E dentro dessas pessoas que estão vendo, os professores, educadores, eles buscam as pessoas que têm maior contato com as outras pessoas, um diálogo maior, um aluno que seja uma voz de liderança para ele unir com os outros colegas e dizer não, que não vai rir daquele bullying, que vai reprimir dando as costas ou se negando a ironizar a pessoa que está sofrendo bullying, e a pessoa que está cometendo a agressão, ele não vai ter um dos seus principais focos, que é exatamente, digamos, fazer com que as outras pessoas girem em torno dele. Ele não vai ter esse foco de pessoas ao lado dele. Isso vem reduzir o bullying por causa exatamente dessa perca da atenção dos outros alunos. O segundo foco desse projeto, ele abrange novamente aí a instituição, que essa instituição ele vai fazer palestras com a rotina estabelecida, e não é só palestras, é como se fosse aulas, mas não é uma aula para combater o bullying. O bullying é isso, o bullying é aquilo, não. É uma maior socialização desses alunos, para que acabe vendo, digamos, a diferença do outro, não como a diferença, mas como aquele colega, como um amigo, que ele vai ter suas diferenças físicas ou então intelectuais, mas nem por isso vai deixar de ser seu amigo. Ele abrange exatamente isso, manter o contato entre esses alunos. Não é como se aborda muito atualmente instituição, aluno agressor, aluno agredido. Não, ele vai abranger principalmente o foco da turma inteira, ou seja, ele abrange
toda a esfera que está ali na sala de aula. Esse Kiva, a Universidade de Turku, na Finlândia, que foi quem criou esse projeto, ele disse que tem exatamente uma dificuldade de implantá-lo na América Latina. E sabe por quê? Porque, os educadores não têm tempo para planejar aulas a respeito de combate a bullying. Eles já sabem que os professores muitas vezes são sobrecarregados na América Latina. E o segundo, é o que já foi abordado aqui, não tem um apoio familiar, que eles dizem que é uma das partes essenciais para se combater o bullying. O aluno ele tem que ser educado da família para a escola, para reprimir aquela agressão, para ele não achar que uma pessoa que está sofrendo bullying é algo normal. Na América Latina eles já sabem que os alunos muitas vezes eles vão com instinto agressivo de casa, de um pai que muitas vezes bate no filho, ou de uma mãe que também agride o filho, um pai ausente ou uma mãe ausente, e ele vai com esse sentimento agressivo para a sala de aula e acaba descontando nos seus companheiros. E esses estudos eles viram que esse projeto, para ser implantado na América Latina, ele teria que ter uma reformulação muito grande, né, exatamente por causa dessas dificuldades. Ok. Teison Silva, o que especificamente é ciber ou cyberbullying? É o bullying no âmbito da internet aqui, trazido para a vida virtual. Agressões, a forma violenta de se comunicar, de se falar, de agredir mesmo. Você me permite sofisticar um pouco mais o conceito? Vá, por favor. Segundo um autor da cibercultura, o nome dele é Pierre Levy. Não existe distinção entre virtual e real. A prática, ela é única. Então, além de ser reflexo, além de ser espelho, o mundo virtual ele é o mundo real, porque é mais um campo de atuação do ser humano. Ponto. Então, o ciberbullying ele é aquilo que é praticado através das redes, só que ele em nada se difere do bullying. Ele é uma prática de se sobrepor a alguém, de perseguir alguém e através disso colocar, né, essa pessoa numa situação constrangedora. A questão é que o ciberbullying, ou cyberbullying, ele potencializa a ação do bullying. Ou seja, se eu fazia bullying com alguém pessoalmente, isso se restringia ao número de pessoas ao meu redor que está vendo eu praticar, agora eu tenho um palco muito maior de milhões de pessoas que eu posso provocar ainda mais essa pessoa. Você não imagina o alcance, né? Isso. Não dá nem pra medir. Então não tem nem como medir até onde eu consigo ser escroto com alguém. Aproveitando que o professor Pablo falou sobre o cyberbullying, eu queria acrescentar uma coisa. No cyberbullying, no bullying via redes sociais, via internet, via web, seja lá o que for, postagens, fotos, vazamento de fotos, notícias falsas sobre alguém, fica muito mais latente duas coisas, né? A covardia e a crueldade. A covardia de quem senta de quem digita num teclado de computador e faz isso de maneira tão fria, sabendo que aquilo vai ter uma dimensão provavelmente imensa, de acordo com a repercussão, e a crueldade, porque, como o professor Pablo falou, dependendo da situação, a pessoa pode ter sua reputação acabada, pode ter que recomeçar a vida em outra cidade, em outro lugar, ou às vezes, de maneira trágica, ela dá fim à própria vida, ela não consegue superar tudo isso. Tá faltando, mais uma vez eu vou falar de humanidade, tá faltando compaixão no coração da gente, tá faltando coragem para atravessar a rua e conhecer o outro, conhecer esse diferente. Esse diferente não tem nada de diferente, aquele que é diferente de nós no cabelo, no pensamento, no corpo, no modo de vestir, é igual a nós no sentido da humanidade. Então o cyberbullying para mim precisa realmente de leis mais duras, de fiscalização mais intensa
E quero também aproveitar a fala do professor Kleber de responsabilidade da família de quem entrega ao filho, à filha, um computador, de saber o que é que você está fazendo aí digitando, não é? Que quando um menino de 12, 13 anos ou uma menina de 12, 13 anos começa a fazer cyberbullying, o pai não está sabendo, a mãe não está sabendo. É preciso enfrentar isso, para que isso não se torne um monstro cada vez maior. Aí, Márcio, eu vou dar uma informação, eu acabei de ver aqui. Pasme. O Brasil está em segundo lugar com maior incidência de casos de ciberbullying no mundo. Entendeu? Então, e olha que contradição, um país diversificado, um país com várias etnias, com várias cores, várias religiões, o segundo maior em prática de ciberbullying. Mas o Brasil, ele é como vou falar, mal resolvido, né? Com suas questões pessoais. Racismo, xenofobia, preconceito, né? Sempre muito velado, porque somos tão diversificados. Então, acredito que se tolerar, ou como é que nosso querido candidato fala? Nossa, não. Eu tô fora disso aí, é seu. Ele fala de tolerar, não é? O homossexual, mas não aceitar, né? Fica intrínseco, né? Na gente, aquela rejeição velada. Então, o Brasil é mal resolvido. E acaba que no dia a dia ele vai se revelando, né? Nas práticas, o pensamento às vezes não é dito, mas ele é praticado, né? Ele é feito, o ódio é praticado. Mais um aqui. O nome dessa pessoa eu não sei. Isso aqui é Baguiê Doido 22. Ok? E é uma mulher. Ela fala o seguinte: todo ato de violência física, psicológica e intersistêmica repetitiva, sem motivação evidente, é bullying ou cyberbullying com o intuito de causar constrangimento, segundo a Lei 13.185 de 2015, que institui o Programa de Combate à Intimidação Sistêmica do Bullying. Confere essa informação, né? Lei 13.185. Ah, sim, aqui Cleber estava procurando, né? O que diz essa, que você pode dizer pra gente? O que diz essa lei? Ela foi um projeto de lei, né? Que é para poder mudar ou incluir, né, um texto na Lei 9.394 de 96, que fala sobre diretrizes e bases da educação nacional, né? Foi feita uma pesquisa, né? E o Ministério da Educação viu que realmente era muito expressivo essa questão da violência no âmbito escolar. E então resolveram criar no texto das diretrizes de base, né, da educação, incentivos como é que se pode dizer, a evitar, né, a educar contra a violência no âmbito escolar, que é o bullying, né? E, enfim, qualquer tipo de agressão ao outro, furto, roubo, acaba sendo uma violência, né? Você sofre dentro das escolas. E aí esse texto ele vem falar mais sobre essas questões que não são faladas nas diretrizes de base. É isso mesmo. E no final das contas, ler, né? Ir atrás, ler, se tiver curiosidade. Mas é basicamente isso. Vai falar do bullying dentro das escolas, da violência de uma forma geral, na sala de aula. E quem acaba falando sobre isso com o aluno é o professor. É o professor que vai chegar para o aluno e vai conversar, na grande maioria das vezes. Porque a família vai estar longe, vai estar distante, ela não vai querer saber desse, entre aspas, mimimi, e vai deixar a criança a sua própria sorte, entendeu? A doutora psiquiatra, Ana Beatriz Silva, ela escreveu um livro, Bullying, Mentes Perigosas nas Escolas, se não me engano. Porque ela tem um livro muito conhecido, né, dela, que é o Mentes Perigosas, que ela vai falar sobre psicopatas. Mas aí o bullying, ela tá falando de mentes perigosas na escola. E ela traz alguns dados, né, sobre a vítima ou o agressor, a vítima e agressor, porque tem isso, né. E ela fez um estudo
E pode-se ver que a maioria dos casos de agressores, né, os bullers, eles sofrem algum tipo de violência doméstica. Eles são expostos à violência doméstica, eles sofrem uma violência doméstica. Então, às vezes, não é dentro de casa que a pessoa que sofre de bullying vai achar um abrigo, né? Então, é sempre bom, né, procurar alguém de fora para conversar. E, geralmente, você vai encontrar na escola, né, um adulto confiável. A grande maioria das vezes é o professor ou psicopedagogo, né? Mas o psicopedagogo nas escolas é mais uma figura decorativa. Algumas têm só pra dizer que tem e ponto final. Eu não sei, né? Eu fui sortuda. Eu estudei sempre em colégio particular. E eu lembro que a primeira vez que eu fui expulsa da sala de aula, eu fui chamada pra conversar com... Péssima aluna. Não foi isso. Você fez o quê? Você destruiu o quê? O professor falou, eu não quero ninguém conversando. E minha amiga falou, o que foi que ele falou? Eu falei, ele não quer que ninguém converse. Aí ele falou, sai da sala de aula. Eu nunca esqueceria, aula de geografia. Ele não viu o que eu tava falando, mas eu tava explicando pra ela o que ele tinha falado. Eu nunca vou esquecer, porque foi a primeira e a única vez que eu fui expulsa da sala de aula. E daí eu fui chamada na coordenação pra conversar com a nossa psicopedagoga. E a gente conversou coisas que não tinha nada a ver com minha expulsão. E foi super relevante, né, pra mim na época. E, enfim, ela foi realmente um adulto significante, em que eu pude confiar, né? E não era da minha casa. Inclusive eu morava muito longe da minha família na época. Enfim, foi um adulto, eu acabei achando, mas existem por aí nas escolas adultos interessados em ajudar, né? Ok. Comentem essa aqui. Walter Aguiar, 98. Triste realidade presente no contexto mundial. O maior investimento em políticas de conscientização nos âmbitos escolares e mídias, tendo como objetivo mostrar as consequências desses atos. Aí ele está dando algumas sugestões de como resolver essa questão. Orientações psicológicas para as vítimas e um estudo sobre o contexto da vida dos agressores e seus familiares, tendo como objetivo entender o porquê dessa prática, tendo em vista que possa ser um reflexo de âmbito familiar. Que a gente vem discutindo, né? É o que está sendo discutido, que pode ser algo que o aluno, o agressor, ele já venha do seu âmbito familiar e leve para a escola. Mas também tem aquela situação em que os próprios companheiros desse aluno agressor, eles podem também remediar essa agressão, esse bullying. Porque sempre o agressor, aquela pessoa que comete bullying, ele comete aquilo dali, ele faz essa perseguição contra um aluno, porque na grande maioria das vezes ele quer ser o centro das atenções de um outro grupo de alunos. A partir do momento em que não haja um grupo de alunos para rir da agressão que ele está cometendo, ele vai se inibir e não vai realizar mais essa agressão. Bom, vamos agora pro Pinga Fogo pro Márcio. Pinga Fogo pro Márcio. Professor Márcio, você que é da área de marketing e propaganda, vemos algumas marcas na mídia que algumas vezes fazem propagandas que acabam incitando ao bullying contra algumas pessoas. Não vou citar o nome aqui porque não está pagando nem um centavo pra gente, então não tem por que a gente estar citando nomes. Só um pequeno bullying para a sua pergunta. Teve uma determinada marca de derivados de carne que fez uma propaganda com o nome de uma pessoa, que foi o Luiz Augusto. E várias pessoas com esse nome se sentiram prejudicadas, porque ficavam fazendo associação do nome dele, da propaganda, com uma propaganda. Que esse Luiz Augusto era uma marca de presunto que era para ser recusado pelo consumidor. E nós vemos algumas marcas, principalmente cervejarias, em que criam aquele estereótipo da mulher perfeita na praia e daquele homem sarado que é, digamos, aquele que ser perfeito, a dupla perfeita para essas cervejarias.
Esses casos, assim, de que essas propagandas insinuam um nome de alguém, uma determinada porte físico, eles acabam incitando o bullying? Vou lhe responder o seguinte: a publicidade ela raramente inova. A publicidade reflete o pensamento, o desejo. Ela às vezes até pode antecipar alguma coisa, mas ela trata de algo que está latente na sociedade. O que é que tem acontecido? No caso dessa marca do Luiz Augusto, saiu porque a queixa foi grande. Isso é uma questão completamente moderna. Isso eu acho positivo, professor Kleber, porque quando a marca viu que tinham pessoas que estavam sofrendo bullying, sofrendo piadas em relação ao seu nome, já que tinham utilizado, e quando a marca retira, isso é sinal de que ela tem respeito pelo consumidor. Mas eu quero voltar ao meu pensamento para dizer o seguinte: a publicidade é uma arte muito fina, muito sensível, muito esperta, certo? As marcas, elas procuram perceber, elas fazem análise de cenários futuros, elas fazem pesquisas e estudos para ver o que é que está acontecendo em determinados nichos, e elas se antecipam, elas se apropriam de sentimentos e de momentos, certo? Inclusive elas sabem o que é que está acontecendo com o bullying. Prestem atenção, tem diminuído muito pouco, mas vocês podem perceber que estão diminuindo aos poucos o número de cervejarias que estão utilizando a imagem da mulher. Ainda se utiliza muito, mas vocês percebem que algumas marcas estão trabalhando conceitos completamente diferentes do que a tradicional mulher gostosa vendendo cerveja para um homem que está lá obcecado por ela. Então, eu queria te dizer, realmente, a publicidade, raramente ela inova, ela reflete um sentimento que está na sociedade. Quando uma famosa marca de cosméticos que tem no Brasil, ela resolve contratar aquela personalidade, a Carol Conká, para fazer propaganda de seus produtos. Ela sabia que a Carol Conká era uma celebridade do momento, era uma celebridade da juventude, era uma celebridade desse grupo específico, mulheres negras, jovens, empoderadas, querendo cantar, querendo atuar, querendo modelar, querendo dizer: sou bonita com meu cabelo cacheado pintado de roxo. Foi o que a marca fez. Ela foi boazinha? Não. Ela simplesmente foi lá e disse: pronto, você agora vai ser a garota propaganda em determinado momento dos nossos produtos, porque nós queremos vender para aquelas que desejam ser você. Então, isso eu preciso deixar bem claro, porque às vezes a propaganda é taxada como autora de muitos crimes, mas eu não acho, não. Os crimes estão aí porque a sociedade ainda não tratou de cuidar, de enfrentar, por exemplo, olho a olho, a questão do bullying, do cyberbullying e etc. Assim, pode até tirar do áudio, só que comentando. Não, tira do áudio não, isso é bullying. Não, assim, por causa da pergunta do Kleber para o Márcio, né? Não sei se você sabe, mas eu estudei publicidade, né? Eu amo publicidade, né? Enfim, eu acho muito legal essa questão do estudo social, né? E, enfim, o que eu acho que a propaganda, nesse caso aí que ele está falando do estereotipo, eu não acredito muito na influência, assim, para o bullying, mas como padrão. A publicidade ela vai criar um padrão para que o bullying use esse padrão, mas não influenciar no sentido de, né? Mas criar aquele estereotipo. Eu não diria criar, eu diria eleger. Ela elege um padrão. Exatamente. Que a sociedade pratica, ela elege como o padrão, artigo definido, o padrão. E publiciza, no caso. No caso, não vai incentivar as pessoas a chamarem as outras de gordas porque, né, sei lá. Viu a propaganda com a mulher gostosa. Mas vai criar aquele estereotipo de que se a pessoa não é daquele... Porque eu lembro
Eu tinha uma colega, quando eu estava em Recife, o apelido dela era Maga. Porque ela era magra, ela não era gostosa. Ela sofria bullying sem fim, porque ela era muito magra. E eu, gente, eu não vou nem chegar perto dessa galera, porque vocês estão zoando, né, que é magra? Imagine eu, essa gordinha, né? Então, assim, era o estereotipo, gostosa, ela não entrava, não encaixava. Eu acho que a publicidade, ela vai vender um padrão a ser seguido, e não exatamente o tipo de bullying, né, que vai ser feito. Mas fornece, como é que eu posso dizer? Fornece munição. Agora, Márcio, vamos agora para a segunda rodada, que é o Pinga Fogo do Márcio. O contra-ataque. Pinga Fogo do Márcio. Você, como educador, professor, como você lidaria no caso de bullying entre 2 alunos ou entre a turma toda e um aluno em sua sala de aula? Bem, a abordagem, nesse caso, ela não pode ficar novamente aquela situação do agredido e do agressor. Ele deve abranger novamente uma esfera maior. É uma situação que, nas escolas, principalmente no Brasil, encontram essa dificuldade por causa da ausência da família no âmbito escolar. Mas, numa situação dessa, procuraria o aluno que sofreu a agressão, o aluno agressor, entraria em contato com os pais desse que iniciou essa agressão, porque o bullying, ele, por mais que, digamos, seja um bullying coletivo, mas tem um ponto único, uma pessoa que iniciou aquilo para se tornar coletivo, e tentaria, através desse diálogo entre as partes educacional e familiar, para resolver essa situação. Eu não sei se vocês notaram, mas com o advento das mídias sociais, YouTube e tal, o bullying virou um espetáculo a ser assistido. Se você fizer uma rápida busca no YouTube, você vai encontrar vídeos e mais vídeos e mais vídeos de brigas de meninos e meninas por algum motivo ligado à questão do bullying. De pessoas querendo se sobrepor às outras, chegar e dizer, é assim e funciona dessa forma e você vai apanhar. E o contrário também. Pessoas que sofreram bullying e que disseram, pronto, agora eu vou dar meu troco. E resolveram levar uma pessoa para gravar ela dando a surra na outra pessoa. Aí a gente está tratando de outra coisa. O nosso desejo e a nossa atração pela violência. Nós gostamos da violência. Ela é uma coisa que enche nossos olhos, faz o coração palpitar. Diante, por exemplo, de uma luta de MMA, a pessoa fica atônita, porque ela tá querendo que o cara dê a porrada no outro para que ele caia. Do mesmo modo é nesse processo. Aquele grupinho que tá ali assistindo e aquelas pessoas que estão assistindo via YouTube estão com o coração na boca, porque eles querem ver quem é que vai derrubar quem primeiro. Então, o que fazer diante disso? Acabou, Jéssica. Acabou, Jéssica? O que fazer diante disso? É uma doença, né, gente? Social também. O bullying não é só o agressor e a vítima, né? É todo mundo que tá em volta, que é omisso. É a plateia também, né? É, porque é omisso, né? Omisso, às vezes ri, ou seja, tá fomentando, né? O agressor, incentivando. Muitas vezes assiste a agressão, está reprovando aquilo, mas fica omisso. Não faz nada. Então vai continuar acontecendo, né? No seu caso, né? Teve alguém que teve que interceder ali, senão ia ser um ciclo, né? Eu acho que o que se pode fazer, de uma certa forma, é discutir legislações mais duras para o compartilhamento, o uso de imagens dessa maneira. E naturalmente, volto a falar de humanidade, né? Nós precisamos conversar em casa com os nossos amigos sobre o que é ser humano hoje em dia. O que é ter senso de humanidade, o que é ter compaixão, essas coisas que não estão descritas ou que vão ser temas de Enem, de vestibular, mas nós precisamos tratar no outro dia a dia. Por que é que a gente gosta disso? Por que é que a gente acha bonita essa violência? Por que é que a gente acha engraçado? Por que é que a gente posta no WhatsApp
essas presepadas, essas coisas ruins? Por que rir do outro pode ser tão gostoso, né? Por que o grotesco nos é tão excitante? É preciso enfrentar isso. Vamos enfrentar isso nas esferas em que nós estamos inseridos, né? Os professores em sala de aula, com palestras, mas eu acho que nós precisamos discutir legislação, certo? Uma legislação mais dura em relação a isso, para a gente tentar ir evoluindo. Porque aí também a gente assiste uma outra questão que a gente não considerou até agora, quando a vítima se torna agressor. Isso. Eu assisti um vídeo que assim, eu fiquei bastante chocado, mas também fiquei compadecido do rapaz, do garoto. Era um menino, gordinho, fora do padrão, que estava recebendo bullying do coleguinha, né? E ele ia pra cima, xingava, brigava, dava tapa. Aí o menino foi se escondendo, se encolhendo no canto. Chegou no momento em que ele disse, rapaz, é o seguinte, ele se levantou, pegou o menino, que era metade dele, levantou ele pra cima, pegou ele aqui no ombro, pegou na perna, levantou e jogou no chão. Pá! No que ele jogou no chão, parece que o menino bateu a perna, não sei se quebrou, se deu aquele jeito, sabe? Que ele saiu mancando com medo e rindo de nervoso do que o menino tinha feito com ele. Então assim, aquela reação eu senti que era a reação mais sincera possível de alguém que estava sendo oprimido e que chega em determinado momento e sabe o seguinte, basta disso e eu vou arrombar com você. Aí essa é outra questão. O que é que a gente faz quando a vítima se torna o cara violento? Quando o menino pega a arma, porque ele passou a vida toda sendo perseguido por alguém, que foi o que aconteceu na escola em São Paulo, e leva a arma para a escola. Bom, nesse momento eu não tenho resposta, mas na dica de filme, a resposta é exatamente essa, quando uma pessoa sofre o bullying na infância e depois se vinga. Mas aguardem, vocês vão ter a possibilidade de ver um belíssimo filme. Okay. Vamos fazer agora uma rodada do o que fazer. Que toda a gente sabe que na redação do Enem a gente tem intervenção. Eu já botei 2 apelidos para vocês agora, né? Já? Cuscuz, você tá suando, e barbicha. Barbicha? E cuscuz. Ok. Entendeu? Ai, desculpa. MC Barbicha. Não consigo, eu prometo que eu vou fazer terapia. Eu não quero nem pensar que eu vou dar meu apelido. Eu vou fazer terapia. Não, eu só boto apelido que eu gosto de pirraçar. Você é uma moça elegante. Mas eu acho que eu vou te chamar de austríaca. Legal. Barbicha, eu vou confessar pra vocês 2 apelidos. Lembra Tchê, lembra Max. Lembra o Diabo. Também. Lembra o quê? Diabo. Misericórdia! Misericórdia! Vamos lá. Na infância, na adolescência eu era Bugalu. Bugalu. E quando eu voltei a morar em Juazeiro, a comunidade gay me apelidou de Titanic. Porque disse que eu lá chegava quebrando gelo, grande. Mas esse apelido é muito bom. É muito bom. Titanic porque quebra o gelo. Bom, outro apelido eu não conto, só em mesa de bar e sem a presença dela, porque é uma coisa... Tá. Vamos lá. Toda redação do Enem tem intervenção, né? Então, o que fazer com o bullying e o cyberbullying na sociedade? Como trabalhar para solucionar esse problema? Bom, para solucionar esse problema, se cair essa situação, essa pergunta na redação do Enem, vamos pensar primeiramente que vai ser uma solução que vai abranger não somente a escola, mas vai abranger também o meio familiar. Esse aluno que sofreu a agressão, tanto o agressor também, eles vão ter que ter também a orientação necessária, tanto um para não agredir e o outro para saber se teve algum problema decorrente a isso, porque muitas vezes o bullying não é aquela coisa daquele momento, já um fato que vem ocorrendo há bastante tempo
e não foi identificado, e por isso a pessoa que está recebendo essa agressão, ele também deve ter o auxílio. E além dessas áreas, tanto a familiar como a escolar, também abranger a questão dos outros companheiros de turma. Exatamente, tanto para que eles não venham a provocar bullying futuramente, como também inibir aquele bullying que foi identificado. Bom, eu no caso apelaria aí pelos pais e os responsáveis, sejam eles em qualquer âmbito, né, social, sejam os professores ou uma tia, um tio, alguém que seja responsável pelaquela criança, adolescente, enfim, observar o comportamento, a mudança de comportamento, se é uma criança socialmente que interage e socialmente aceitada, né? Aceitada pelos outros, por si mesma, enfim. Se ela busca muito estar rodeada de adultos, né? Que geralmente a criança procura muito estar rodeada de adultos porque ela se sente mais segura, né? Então, assim, ela não interage com as crianças da idade dela porque talvez ela sofra ali, né? Algum tipo de bullying. Uma coisa que a gente não falou muito, né? Que é grave, eu conversei com uma amiga, né? Eu gosto de conversar com alguém da área antes de fazer um podcast, para poder entender com mais propriedade, assim, algumas situações e algumas realidades que eu não alcanço. E eu conversei com uma amiga que é psicóloga e ela falou que o bullying mata, assim. Claro. O bullying mata porque não é só aquela situação, né? Que está acontecendo, como o Kleber falou. Existem doenças psicológicas que as pessoas carregam, momentos que as pessoas estão passando que o outro geralmente não conhece. Então, assim, se você vê alguém sofrendo de bullying e você não tem coragem, não tem poder para interceder, procure um adulto, um responsável, para poder conversar. Não só quem sofre, como quem observa o bullying acontecer. Eu acho que se importar é um fator, assim, preponderante para solucionar o bullying, seja dos adultos ou das pessoas em volta de quem está sofrendo bullying e de quem está praticando também, né? Repete a pergunta, por favor. Solução. Qual a solução? Que intervenção pode ser feita? Que solução? Bom, como meus colegas Lídia e Kleber já foram bastante esclarecedores, eu queria só acrescentar uma coisa. Você que vai refletir sobre isso, e pode ser que isso caia no Enem, procura ler sobre quem nós somos hoje no Brasil. Vou adiantar uma coisa: procura ler Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. Procura ler sobre a nossa história, de onde nós viemos. Procura ler sobre nós aqui em Juazeiro, Petrolina, saber de onde a gente veio. Nós somos frutos de diversas riquezas, de diversas etnias, de diversas raças. Então nós não podemos ser iguais. Nós somos sararás, nós somos índios, nós somos caboclos, nós somos cafuçus, como somos no Recife aqui. Acho linda essa palavra cafuçu. Cafuçu é o moreno escuro, é a morena, entendeu? Mais escura, é aquela mistura de tudo isso. Nós somos de todos os jeitos. Ninguém precisa seguir padrão, não. Eu vou dizer uma coisa: você quer saber como lidar com isso? Quando você puder, viaja. Vai conhecer Salvador. Vai conhecer Salvador, a capital negra do Brasil, a cidade que tem mais negros. É uma cidade que tem mais negros do que qualquer capital da África. Vá ver como tem diversos tipos de expressões de beleza e de existência. Para que fazer o bullying? Porque fulano é isso, porque fulano é aquilo. A gente precisa atravessar a margem, a gente precisa passar para o outro lado da calçada e conhecer o outro. Gente, necessariamente você não precisa gostar de tudo e de todo mundo, não. Agora que todo mundo tem o direito de acordar cedo e ir para a padaria do jeito que é, todo mundo tem o direito. Vai com R$2 e compra o seu pãozinho e volta para casa. Ou com o cabelo assim, ou gordo, ou magro, ou isso, ou aquilo, ou comunista, ou não sei o quê, ou progressista, ou direitista, o que quer que for.
Nós precisamos entender o outro. Agora, como é que se evolui? Se evolui conhecendo e conversando. Ah, tá bom. Ah, Pablo, sua ideia é essa. Beleza, Pablo, eu concordo com metade, outra metade eu não concordo. Pronto. No outro dia eu encontro com o Pablo na padaria e dou bom dia. O que não pode é ficar achando que o outro é o estranho. Não é. Estranho é quem acha que o outro é estranho. Estranho é quem não tem coragem de atravessar a rua e dizer: oi, tudo bem? Por que é que você é assim? Ótimo, eu sou assim porque eu gosto. O professor aqui, Márcio, comentou sobre esse excelente livro de Sérgio Buarque, Raízes do Brasil, e lembramos também do livro Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro, que ele dá um apanhado imenso sobre essa situação de sermos um povo multicultural. Nós não somos um povo de uma única identidade, temos múltiplas identidades. A pessoa não venha querer dizer que não, eu sou o branco puro, o pessoa pura. Esse negócio de pureza racial, quem implantou foi Hitler, viu, minha gente? Pelo amor de Deus, não venha querer ser o diferentão, não. Que esse negócio de querer ser o puro é coisa de quem é racista, é coisa de neonazista. Hitler, professor Kleber, que tinha tinha 1,60 m, era baixinho e não era louro, ariano, puro alemão. E era descendente de judeus. Exatamente. Me perdoe, só lembrando. Pois é, ou seja, nós, o povo brasileiro, somos formados por muitas culturas. E tem, exatamente, como Lídia aqui lembrou, etnias. E devemos respeitar uns aos outros. Enfim, para solucionarmos a questão do bullying, a questão inicialmente é a educação, gente. Ou a gente educa nossas crianças, ou a gente se educa para respeitar o próximo, ou a gente combate a xenofobia, a gente combate o preconceito, ou a gente passa a olhar os direitos humanos como o direito de todos nós, para proteger a todos nós, ou a gente desenvolve em nós a empatia para conseguir se colocar no lugar do outro, ou então o bullying continuará sendo praticado em larga escala, porque o bullying é, em 100% dos casos, a falta de noção do que é ser a outra pessoa. Se desenvolvêssemos em nós a qualidade da empatia, poderíamos nos situar e entender que se eu chamar o coleguinha disso ou daquilo, eu vou estar fazendo nele uma coisa que eu vou sentir. Eu vou saber como é, eu vou sentir como é. E aí eu não faço, não pratico, né? Agora vamos para a nossa rodada de indicações. Dicas culturais. A minha indicação de hoje é o filme Moonlight, cuja tradução para o português foi Sob a Luz do Luar. Tá? É um filme muito interessante que trata justamente o personagem sofre bullying e violência na infância e depois ele volta um pouco transformado. Poesia pura. É um filme muito bonito, muito legal e que ganhou o Oscar de melhor filme, melhor roteiro adaptado e melhor ator coadjuvante. Vejam, Moonlight, Sob a Luz do Luar, tá no Netflix. Ok. Não, pode ir. Bem, a minha indicação não é livro, não é filme, não é documentário. É uma música da banda Pearl Jam, a música Jeremy. Essa música foi um grande sucesso dessa banda, está presente no primeiro álbum deles. Essa música ela é baseada em fatos reais e ela trata muito bem a questão do bullying escolar. A música Jeremy, você pode ir no YouTube, tem ela, você pode colocar Jeremy, J-E-M-E-R-Y, tradução. Já vai aparecer ela com a legenda em português. Aparece a primeira opção, que é o Unplugged, o acústico dele, e a segunda, o videoclipe mesmo, original, com a tradução em português. Só falar sobre a base dessa música foi um fato que ocorreu nos Estados Unidos em 1975, para você ver como o bullying é algo antigo. E a música é baseada no nome do menino que infelizmente sofria bullying na escola, que era Jeremy Vander
cortar aqui. Jeremy Vanderdaele. Ele sofria bullying por ser um menino muito tímido. Por ser muito tímido, calado. Ele sofria bullying com isso. E até que um dia ele chegou atrasado na escola. E como chegou atrasado, ele tem que pegar uma autorização na direção da escola. Ele então saiu da sala de aula, saiu, deu uma volta, voltou para a sala de aula e disse para a professora: senhorita, eu peguei o que fui buscar. Então ele pegou, sacou uma arma e deu um tiro na cabeça, em frente à turma. E aí Ed Vedder e os integrantes do Pearl Jam sabiam dessa notícia e criaram essa música exatamente com o intuito de ser uma música exatamente anti-bullying. O videoclipe é excelente. E o videoclipe também aborda outro caso de bullying nos Estados Unidos, que foi o caso de um rapaz chamado Brian. Esse aí, Ed Vedder, até conheceu ele, que ele sofria também bullying, perseguição da turma. Até que um dia ele chegou numa aula de oceanografia, ele pegou e sacou a arma e não cometeu suicídio como o Jeremy, mas ele atirou nos colegas de turma exatamente por ele estar sofrendo bullying. Ou seja, essa música se baseia nesses dois casos. Esse caso desse menino Jeremy, que dá nome à música, foi um caso que a letra é bem baseada em cima do que ocorreu com ele. É uma música excelente, escute, veja a tradução e perceba o mal que pode provocar o bullying. Gente, filme americano geralmente traz bastante essa temática, né? Principalmente gente se matando, né? O menino que sofreu bullying vai sair... Não, mas é que existem clássicos que são comédias americanas, porque, né, é um assunto que eu acho que é bem recorrente lá nos Estados Unidos. Tem Meninas Malvadas, né? Tem As Vantagens de Ser Invisível. São filmes que abordam sobre bullying, né? Tem um filme recente que é lindo, que eu vou indicar, que é o Extraordinário, que é um filme muito bonito, que fala sobre bullying. Qual outro filme? São tantos. Tem um filme que é das antigas, é um clássico da Sessão da Tarde. Posso falar da Sessão da Tarde? Pode. É um clássico da Sessão da Tarde, que é o Te Pego Lá Fora. Não, Te Pego Lá Fora. Pega Lá Fora é um clássico dos bullies, né? 3 da tarde, o negócio... Enfim, eu sempre ficava tenso com esse filme. 3 da tarde, eles iam se encontrar lá fora. Enfim, tem Forrest Gump, tem bastante filmes que abordam sobre o bullying. Mas eu vou deixar aqui Extraordinário e uma série que deu o que falar. A série, na verdade. Inclusive, uma atriz, né, atriz cantora de muita expressividade, que ela é muito militante aí nessa causa contra o bullying, que é a Selena Gomez, que é o 30 Reasons Why, né? Que são aquela série das 13 fitas, porque a menina se suicidou. E aí ela vai abordar o bullying em diversas esferas e de formas muito sutis, né? Que ela sofre. E eu acho interessante ver, porque a gente às vezes não sabe a luta que o outro tá passando e pode chamar de mimimi o que você vê só ali a ponta do iceberg, né? O iceberg, o grandão tá lá embaixo. Então, 30 Reasons Why, Extraordinário. E eu tenho 2 literaturas para indicar, que é uma que eu falei aqui no podcast, que é o da Ana Beatriz Barbosa Silva, que ela é uma psiquiatra e ela tem vários livros sobre ansiedade, sobre toque, sobre psicopatia. Eu li a maioria deles, eu acho a leitura dela maravilhosa. E ela fala sobre bullying nas escolas, é o livro que eu quero indicar. E o outro, que foi indicação de uma psicóloga, amiga minha, que eu ainda não li, mas eu li algumas resenhas, Kay Redfield, Quando a Noite Cai. Essa é a minha indicação, que vai falar sobre várias questões psicológicas, o bullying e o suicídio. Eu vou indicar 2 filmes do John Hughes, são clássicos dos anos 80. Ele trabalha essa questão do contexto das escolas, né? E o convívio, o meio social que é desenvolvido lá. Então tem 2, o Gatinhas e Gatões, que é o menos conhecido, né? E o Clube dos 5, que é um clássico cult já. Todo mundo curte, enfim.
que trata um pouco sobre esses estereótipos das escolas. Você tem o atleta, você tem o valentão, você tem a menina estranha, você tem a patricinha, você tem o nerd. Então eles são pessoas estereotipadas, rótulos que eles ganharam ao longo da vida na escola. E cada um sofre seu tipo de bullying. E cada um sofre seu tipo de bullying específico, tanto que esse é o papo que eles levam lá na detenção, né? O bullying que cada um sofre. E tem um que a Netflix lançou recentemente, com a direção de Ian Samuels, que tem uma das personagens da série... meu Deus... Stranger Things. Ela é amiga da... Eita, meu Deus, eu esqueci o nome dela. É a nerdzinha que acaba morrendo logo no início, que ela é devorada pelo Demogorgon. Vamos ficar devendo esse nome. E o nome do filme é Sierra Burgess é uma Loser. Tá no Netflix, é a produção original da Netflix. Um filme muito bonitinho e tal. Ela é uma moça que foge totalmente aos padrões da mocinha bonitinha da escola. Ela sofre bullying, mas no início do filme ela meio que tá nem aí pra isso. Só que ao longo do que vai acontecendo e das coisas que vão rolando, ela vai ter que lidar com uma moça que é a Patricinha, é a menina mais famosa da sala. E aí algumas questões vão ser revistas, inclusive o fato de ela não lidar com o bullying que ela sofre. Na verdade, ela não lida com o bullying que ela sofre, ela ignora esse bullying. E isso é pior, porque quando ela explode de uma vez só, entendeu? E fala um pouquinho sobre essa questão do cyberbullying, que aí eu vou deixar para quem vai assistir, mas é uma indicação boa para esse final de semana aí, para quem quiser assistir. Bom, pessoal, chegamos ao fim. Queria dar um abraço para todos e tchau! 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 Valeu!